Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui presentes aqui para a primeira apresentação, né, das iniciações científicas do Centro Universitário UniBTA. Sou o professor Dr. Cláudio Wagner Locatelli, coordenador da área de monitoria, pesquisa e extensão, né, ressaltando aí que a iniciação científica é uma prática formativa significativa, né, no percurso acadêmico. Por quê? Porque ela introduz o estudante de graduação ao universo da pesquisa, né? Produzir conhecimento não é fácil, né? Mas com a orientação de um professor, né, do seu curso que você estuda, é um pouco mais tranquilo, né? Mais do que um projeto, a iniciação científica é um contínuo de investigação, reflexão e aprendizagem, que contribui aí para a formação integral dos alunos. Ela tenta aproximar, né, o aluno do cotidiano da pesquisa acadêmica. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue, às vezes, né, tem uma dificuldade um pouco maior, às vezes tem uma facilidade maior, aí depende muito de cada pessoa, tá? Eu mesmo, quando eu fui fazer, por exemplo, o mestrado, eu achava que eu ia arrasar, né? E apanhei até, assim, sangrar, porque eu entrei com uma ilusão que eu sabia, né? Imagina, já tinha feito TCC na faculdade, né? É tranquilo, ledo engano. Né? Então a gente tem que ser humilde aí para estar aprendendo sempre, para estar sempre, né, em sintonia aí para a aprendizagem ser contínua, tá bom? Agradeço, né, ao Juliano e à Cláudia por ter chegado até aqui. Eu sei que não é fácil, né? Não é um processo bem complexo, né? A primeira experiência provavelmente da Cláudia, né, do Juliano, o Juliano já é mestre, então para ele já tem uma experiência anterior, né, mas mesmo assim, iniciação científica eu mesmo não tenho, tá, então é uma experiência que eu gostaria de ter, eu estou com um pouquinho de inveja de vocês aqui, né, de vocês estarem fazendo esse momento agora, né. Agradeço também, né, a professora Tabata, a professora Aline, pela orientação aí, né, da iniciação científica. O trabalho de vocês é fundamental aí para os alunos, né, conseguirem estar aqui no dia de hoje, então essa é condição fundamental. Agradecer a professora Yara, que é coordenadora do curso de pedagogia, né, onde a professora Aline também atua. E antes de passar a palavra para a galera, passar para a Yara. Yara, por favor. Boa noite a todos, a todas. É um momento assim muito legal, né? Saber que tem pessoas que procuram, né, se aperfeiçoar por meio da iniciação científica, por meio de artigos, né, de escrita mesmo, porque é a leitura escrita que está permeando todo esse processo. Então, é a investigação, a gente, para fazer um artigo, a gente tem que ler bastante, enfim, é muito importante. Então, parabenizar a Cláudia, né, o outro menino lá, como é que é o nome, da Tabata? A menina, né? O Juliano. Juliana também, a professora Tabata, a professora Aline, porque orientar também é um processo formativo, não é fácil, e a gente precisa também estar muito antenado com o tema, ir atrás de subsídios para poder trazer, né, para esses orientandos aí o necessário para que eles possam se desenvolver no tema. E é isso, gente. Que cheguem mais orientandos, né? Agora nós já abrimos outro edital e estão chegando, né, orientandos, isso é muito bom, porque mostra que a gente está indo numa progressão bem bacana aí dentro da UniBTA, da UFBRA. É isso, gente. Bom, convido a Leandra, a Araciele, a Gláucia, bom, a Aline já está inscrita, né, a Lauana, a Cláudia, se quiser prestar de novo, o Juliano também falou que está com vontade de prestar de novo, fiquem à vontade, tá bom? Vocês são super bem-vindos aí no nosso processo seletivo. Bom, eu passo a palavra agora para a professora Aline, né, para a apresentação da Cláudia. Boa noite, foi um ano muito prazeroso, com um grande prazer conheci a Cláudia Mara
me orientando, a vontade dela escrever, a vontade dela colocar no papel o que está aprendendo na faculdade, isso que é uma das propostas, né, da iniciação científica. Você está na faculdade, está estudando, tem um assunto que quer desenvolver. Que honra, viu, Cláudia? Eu passo, muito obrigada, professor Cláudio, também por ter, nossa, dado essa, realmente deu uma instigada, né? Deu uma sacudida na gente aqui. Muito, muito legal, muito obrigada. Eu deixo a palavra para a Cláudia se apresentar e apresentar o trabalho dela. Foi uma honra. Porque se eu começar aqui a falar, eu não paro, aí a Cláudia fica com pouca coisa para apresentar depois. Cláudia, a palavra é sua. Boa noite, eu sou Cláudia Mara. Quando eu comecei o trabalho, eu estava morando na cidade de Morena, agora eu estou em Aripuanã, das 50 km de Morena para Aripuanã. Estou fazendo minha faculdade, cursando o 6º semestre de pedagogia. Eu escolhi o meu tema sobre educação inclusiva, por causa que lá na Morena, onde eu morava, lá, a escola ela tem os profissionais, mas os profissionais eles não têm os cursos capacitados, né? Eles são ótimos professores, mas não têm os cursos tipo assim, mas na escola também não tem crianças especiais, mas tem muitas crianças com dificuldade na aprendizagem. Aí, com isso, né, eles têm as professoras de TDE, que eles falam, que ajudam em salas de aula. Mas, por não ter muitas salas, assim, daí eles ficam com os outros alunos que não têm a dificuldade na aprendizagem. Daí isso acaba atrapalhando também os alunos que têm a dificuldade na aprendizagem, né? Aí o meu trabalho foi em cima da escola, porque lá também não tem aquela visão de outras pessoas, né? Eles pensam, por ser uma cidade pequena, a escola ser rural, tem poucas pessoas que enxergam a realidade de lá, as dificuldades que lá tem. Cláudia, você quer colocar a sua apresentação? Eu vou colocar, peraí. Ver se eu consigo agora. Consegue sim. Tem um botãozinho no meio do Meet que parece uma setinha, um computador. Aí você compartilha e aí você coloca onde está a sua apresentação. Tá. Vou conseguir. Vou conseguir. Quer que eu coloque? Se você puder colocar aí para mim, por favor. Aí, como o notebook está travando, peraí. Travou um pouquinho agora. Agora voltou ao normal, Cláudia. Estamos vendo já, tá? Tá chovendo desde ontem aqui, aí a internet não tá boa. Você mora em que estado, Cláudia? Você falou o nome das cidades e não consegui localizar o estado. Ela travou. Cláudia é do Mato Grosso. Mato Grosso, né? Tá. Cláudia? A conexão acontece, né? Se ela não conseguir voltar, a gente consegue aí com a papo com a Juliana e depois ela retorna. Né? Tá. Nós vamos ver se ela consegue voltar.
Gente, acho que ela acho que ela voltou, ela mexer agora. Ela saiu, né? Vamos ver se ela entra novamente. Não, ela tá aqui para mim. Para mim, ela tá também. Ela tá se mexendo agora, travadamente. Cláudia? É que está travando lá, ela já disse que está ruim na internet por conta da A chuva. chuva. Quer que eu descompartilhe? Cláudia, se você estiver ouvindo, reinicia o seu computador e entra de volta, que aí às vezes a conexão volta com força. Aí, Tabata, eu vou passar então a palavra para você, tá bom? E aí depois a Cláudia retorna aí com a Aline, tá bom? Tá joia. Boa noite, pessoal. Aos alunos que entraram agora, aos professores que entraram agora, né? Então, é com muita satisfação que a gente está participando aqui do primeiro encontro das iniciações científicas, né? Muito importante esse momento, né? Para que a gente possa valorizar a ciência, né? Trazer o conhecimento aqui, né, para a luz, né? E isso é muito importante para a instituição, para o curso, para os alunos, né? Então, aqui a gente tem o Juliano, né, que é um aluno super dedicado do curso de farmácia, que já está finalizando aí o curso, está em reta final, né, de terminar o curso, e que teve a motivação, né, e a iniciativa de se desafiar, né, e de ser uma pessoa extremamente participativa, né, nos nossos encontros, nas nossas reuniões. Então, foi um ano bastante intenso, né, como o professor Cláudio falou, logo no início das boas-vindas, né, com bastante movimentação, bastante atividade. Nós tivemos diversos encontros, fazendo correções no trabalho, fazendo ajustes, fazendo revisões, né, para que quando chegasse o momento da apresentação final, estivesse tudo de acordo, né, com o que a gente espera, né, de um trabalho de iniciação científica, que é diferente, por exemplo, de um trabalho de TCC, é diferente de um trabalho de mestrado, um trabalho de doutorado, né, então são níveis diferentes aí do conhecimento, né, e são experiências incríveis, né. Então, o Juliano tá aí? Tá sim. Então tá bom. Então, Juliano, a hora que quiser compartilhar a tela, tá? Para a gente dar início aí à sua apresentação. Mas gostaria de parabenizar principalmente aí pela dedicação, né? Não faltou em nenhuma reunião nossa, tivemos, acho que foram umas 7 reuniões aí ao longo do ano, no total, para a gente fazer as definições do projeto, né? E aí a gente vai compartilhar com a comunidade acadêmica os resultados finais, tá bom? Tá conseguindo ver? Sim, estamos vendo e ouvindo. Sim, Juliana. Tá vendo o trabalho na tela? Porque a tela se mudou para mim. Estamos. Tá, mas ela tá inteira? Não, ela tá como se você estivesse no modo de edição. Acho que tem que colocar naquela de apresentação. Agora sim. Certo. Então, o meu trabalho é bioengenharia, né? E eu fiz esse trabalho, a ideia toda que surgiu desse trabalho foi porque eu fui ler o currículo Lattes da Tabata. Aí eu falei assim, não, eu quero isso aqui para mim. E aí eu vi que ela fez bioengenharia, então aí eu fiquei mais louco com a ideia da bioengenharia. Então trabalho unicamente, exclusivamente por conta disso. Então o título do trabalho é Bioengenharia Personalizada, Avanços em Dispositivos Médicos e Tecnologias Wearable para a Transformação da Saúde Integral. A introdução, né, eu fiz uma introdução mais minimalista. Então, o que é a saúde? A bioengenharia, ela procura, né, relacionar a questão da saúde com dispositivos, né, para poder facilitar essa união.
Então, a bioengenharia, ela surge, né, para trazer soluções terapêuticas, diagnósticas adaptadas, e nisso surgem os dispositivos médicos. A bioengenharia, hoje, ela é uma fronteira muito promissora, é extremamente promissora, porque ela facilita a vida de todo mundo, né, na verdade. Esses sensores vestíveis integrados com os relógios, pulseiras, roupas ou adesivos, então o wearable é mais ou menos isso. Adesivos cutâneos, né, eles coletam os dados de saúde em tempo real. E ela promove a detecção precoce de alterações. Então a gente consegue identificar algumas alterações daí através desses dispositivos. Tem um avanço exponencial de tecnologias como biosensores, inteligência artificial e a internet das coisas. O objetivo do trabalho é explorar a interseção entre bioengenharia personalizada, os dispositivos médicos avançados e as tecnologias wearable, analisar como esses elementos eles estão catalisando a transformação da saúde integrada, investigar como as tecnologias de bioengenharia personalizada elas podem utilizar a prática farmacêutica com ênfase na personalização de tratamentos, no monitoramento remoto do paciente e na promoção da saúde integrada e discutir os desafios e oportunidades. A justificativa. Então, de novo, né, eu fiz através do protocolo de que não gosta de texto. Então, ele está mais com palavras-chave. A justificativa, a fundamentação teórica do trabalho. Então, a justificativa é inovação teórica e prática, né, produzida através da bioengenharia personalizada, e isso promove um monitoramento contínuo em tempo real e uma personalização de terapias medicamentosas. Tem um desafio, que é o gerenciamento de dados da IA, né, e da internet das coisas. Hoje, a bioengenharia voltada para essa ideia, ela é um pouquinho cara, muito cara, mas ela é interessante, né? Quais são? Nós temos os dispositivos wearable na farmácia clínica, a integração da internet das coisas e a inteligência artificial e o impacto na adesão terapêutica. Aí vamos para o desenvolvimento. A bioengenharia de tecidos e biotecidos, fundamentos de aplicações. Então, a gente tem a bioengenharia como inovadora e a gente tem a limitação de tratamento através da bioengenharia. A bioengenharia tem os biotecidos. E aí vem a proliferação celular adequada, as taxas de biodegradação e ela não induzir respostas imunológicas, né? Então, a gente tem essas questões. Os dispositivos médicos personalizados, os avanços e desafios. Tratamento e intervenção, eles sejam adaptados às necessidades anatômicas e fisiológicas específicas de cada paciente. Então, é interessante esses dispositivos. Tecnologias como a inteligência artificial e o aprendizado da máquina, eles desempenham um papel fundamental no avanço, mas, como eu disse, os custos são elevados. O impacto na saúde, né? Então, monitoramento e impacto na saúde. Como eu disse, nós temos os tratamentos e intervenções, eles são adaptados às necessidades, os custos são elevados, mas promovem conforto, decisão no uso diário, incentivam a autogestão, né, da saúde com aplicativos e metas personalizadas, ajudam a promover hábitos saudáveis e prevenir doenças, igual aqueles relógios, né, os relógios de pulso, que as pessoas utilizam para poder caminhar. Ele mostra ali, né, quantos passos você deu, a sua frequência cardíaca, ele mostra tudo. Então, é interessante. Ele fornece dados valiosos para os profissionais ajustar o tratamento, contribui para o monitoramento remoto e intervenção personalizada. Os desafios incluem validação, segurança, interoperabilidade e interpretação dos dados. Tem que também garantir, né, a privacidade e a confidencialidade das informações, até por conta da LGPD. A inteligência artificial, diagnóstico e terapia. A IA, ela atua como um componente ativo em sistemas de diagnósticos terapêuticos. Hoje todo mundo usa IA para tudo. Eu não gosto de usar, não, mas o pessoal gosta de usar, né? Tem um chat GPT, por exemplo, o paciente está, sei lá,
com osso estalando, eles vão lá e procuram, né? O que significa que pode ser. Então, o pessoal usa muito a inteligência artificial para dar respostas. Processa grandes volumes de dados e ele faz uma adaptação de respostas em tempo real, aumenta a precisão diagnóstica e personalizada de tratamento. Eu tenho uma funcionária do Polo, né, que ela estava comentando comigo que ela levou uma senhora para poder fazer um exame na Unimed, no Rio de Janeiro, e aí ela estava de rabo de olho olhando de lado, né? A senhora estava passando todas as informações para eles e eles passando todas as informações no chat de inteligência artificial para a inteligência artificial fazer o cruzamento. Então, a inteligência ia falar se o remédio que ela estava tomando, se estava tendo cruzamento com outro remédio, se estava tendo comunicação com outra medicação que ela estava tomando, e aquela coisa toda, né? Então, eles estavam fazendo isso lá dentro. Ele cria modelos que estratifica riscos em pacientes, destaca-se no monitoramento e intervenção da neonatologia, permite sistemas de administração de medicamento em malha fechada, está presente no controle de dispositivos como bombas de insulina, é essencial no desenvolvimento de interface cérebro-computador. São bem interessantes isso. A minha metodologia, como que foi? Eu identifiquei. Então, eu usei, para poder fazer esse trabalho, eu usei 5 bases de dados diferentes. O PubMed, a Cielo, o Lilacs, o Google Scholar e o Cochrane Library. Dessa quantidade de lugares que eu olhei, eu tive 118 artigos. Desses 118 artigos, eu excluí pela leitura de resumo 16 e também excluí pela leitura de título 20, porque não serviam para mim. Daí sobrou 82. Desses 82, eu excluí, porque não consegui assim, identificar umas procedências, eu excluí 10. E artigos excluídos pela leitura da metodologia, porque também não fazia parte, ou não seguia os meus objetivos, eu excluí 26. Dessa quantidade aí, sobrou 16 artigos. Eu excluí ainda 16 artigos porque não atendia as palavras-chave que eu precisava. E dessa quantidade, sobraram 30 artigos. Quais foram os resultados de discussão? Impacto no monitoramento terapêutico. Esse impacto no monitoramento terapêutico. Os biosensores implantáveis e wearables, eles permitiram, porque foram os artigos, eles permitiram ajustes precisos de dosagem com base em marcadores fisiológicos individuais, resultando em, então, redução de eventos adversos, maior eficácia terapêutica e detecção precoce de alterações clínicas. Isso tudo em determinados artigos. Outros artigos mostrou influência na adesão terapêutica. Como que isso aconteceu? Então, ele teve um aumento significativo na adesão a longo prazo, teve uma redução de 30% das taxas de abandono no tratamento e teve uma melhora na autogestão por pacientes com doenças crônicas. O terceiro ponto, né, foi o papel da IA e a internet das coisas. Mas aí, quando foi analisar esse ponto, nós tivemos vantagens e desvantagens, né? As vantagens, teve predição de risco, que foi muito bom nos estudos. Ele teve interpretação de dados complexos, o que foi bom também, e personalização automatizada de intervenções. E as dificuldades, o que aconteceu nas dificuldades? A interoperabilidade entre as plataformas, então a falta de comunicação entre elas, um volume massivo de dados, né? Então foram muitos dados para poder serem analisados, então isso foi uma das maiores dificuldades encontradas nas duas, né? Nos dois casos, tanto na inteligência artificial quanto na internet das coisas, e a falta de padronização clínica. Então essas foram as maiores dificuldades. O quarto ponto, barreiras tecnológicas e econômicas. Dentro das barreiras tecnológicas e econômicas, a gente tem custo elevado de implementação. Eu até estava discutindo com a Tabata sobre isso.
Então, tem um custo elevado de implementação, muito elevado, por sinal. Dependência de infraestrutura digital adequada também é uma das dificuldades, né? E a escassez de regulamentações específicas. Não tem uma regulamentação específica para isso. Está bem escassa ainda essa área, porque isso ainda é novo, apesar de ser um assunto antigo, mas ele é novo ainda dentro da internet das coisas. E a preocupação com a privacidade e segurança dos dados. Essa aí é uma barreira tecnológica muito grande dentro da inteligência artificial e tecnologia das coisas. E o quinto ponto, implicação para a família clínica. Né? Então, análise biométrica é muito bom, porque já vai, né, já sai tudo para a gente ali. O ajuste terapêutico personalizado também já é maravilhoso, porque você consegue personalizar tudo ali, já resolver. E acompanhamento remoto também é fácil, né, tanto para o usuário quanto, né, para a clínica, para o médico, ou para quem, né, estiver monitorando ali, fazer esse acompanhamento. E a educação digital do paciente. O paciente acaba aprendendo, de certa forma, a entrar, né, ele acaba entrando no mundo digital. Então, na verdade, é isso que acontece dentro dessa bioengenharia. Conclusão. Os dispositivos médicos personalizados, tecnologias wearable, eles apresentam um potencial significativo para transformar a prática farmacêutica, especialmente ao promover monitoramento contínuo, ajustes terapêuticos personalizados, maior segurança e eficácia de tratamentos e adesão terapêutica sustentável. A integração com a internet, a inteligência artificial e a internet das coisas, ela amplia ainda mais as possibilidades de cuidado individualizado, permitindo intervenção baseada em dados preditivos e proativos. Entretanto, os desafios regulatórios, econômicos e tecnológicos, eles precisam ser superados para viabilizar essa adoção em larga escala. Para isso, recomenda-se a abordagem interdisciplinar envolvendo profissionais da saúde, gestão de tecnologia e políticas públicas. Conclui-se que a bioengenharia personalizada representa um caminho promissor e necessário para a evolução da saúde integrada e centrada no paciente. Essa foi uma conclusão do trabalho. As referências, né? Algumas referências aqui. E é isso. Ô, Juliano, perdi até o fôlego aqui. Por quê? Eu adoro, né, a IA. Eu estou estudando agora, estou fazendo pós-doc agora, né, estou entrando no processo seletivo, justamente para estudar a potencialidade da IA, né, dentro da área de ensino. Então, a IA é uma área que me interessa muito estudar, né? Aí, eu acho que antes de eu fazer as perguntas que eu separei aqui para você, eu vou deixar outros professores que quiserem, né, fazer alguma pergunta sobre o seu trabalho, fiquem à vontade. Professor Yara, professor Leandro, professora Aline, professor Paulo, professora Maria Barbosa. Não tem que perguntar nada, não. Tá ótimo. Ô, Juliana, tem que perguntar sim, né? Pergunta não, pô. Não, eu só quero parabenizá-lo, né? Parabenizar a professora Tabata também, né, pelo envolvimento aí com o aluno, trabalho. É uma coisa que eu não domino, né? Mas eu gostei bastante da apresentação aí, aprendi algumas coisinhas aí. Parabéns, viu? E continue aí nessa jornada, viu, Juliana? De pesquisa, né? Porque é importante, principalmente você que está numa área aí, da farmácia, ela precisa, né, de pessoas que corram atrás das coisas novas, né? Parabéns. Professora Tabata, Juliano, parabéns. Como é interessante ver, né, como a gente evolui enquanto pesquisador, né? Há algum tempo, no início da iniciação científica, a gente estava aqui, você apresentou, a Cláudia também, e como a gente percebe, né, como a pesquisa vai se materializando, né, mais efetivamente. Parabéns para vocês todos, para a Tabata e principalmente Juliano. Bom, Obrigada. então eu... Agora as perguntas do professor Cláudio agora, né?
Eu Na não tô verdade, falando sim. nada porque eu tô na defesa aqui, tá? Na verdade, sim, você falou da aproximação aí da IA e da internet das coisas, né? Como é que você chegou nessa aproximação para esse trabalho? Pesquisar. Não, não, sim, eu entendi, mas assim, porque para mim elas parecem tão, não vou São falar diferentes. distante, mas elas são bem diferentes, né? Então, como é que elas se integram, como é que elas conversam, né? Então, isso é uma coisa que eu fiquei, assim, pensando aqui, como é que elas se comunicam. A IA e a internet das coisas Isso, é através da utilização da IA que a gente extrai os insights, né, desses volumes de dados que são coletados pelos dispositivos da internet das coisas. Então, essa integração acontece dessa forma, porque Quando. eu Pode falar. preciso, né, eu preciso. Ai, isso. Eu vou fazer a coleta de dados em internet das coisas. Certo? E a análise de processamento ela vai ser feita através da inteligência artificial, com os algoritmos dela. Porque a inteligência artificial é como se ela fosse o cérebro, né? Ela funciona como se ela fosse o cérebro. perfeito. Estou satisfeito com a sua resposta. Isso, tá? Isso. Agora, sim, quais os benefícios e malefícios que você vê, assim, na utilização da IA aí, uma adoção massiva da IA na saúde? Benefícios? Benefício e malefício, né? Porque toda implementação tem os seus prós e contras, né? Então, Então, eu acho assim, benefício. Eu acho muito legal a questão que eu vejo uma análise mais proeminente, uma análise mais detalhada. Por exemplo, vamos lá, eu pego um exame, né, farmacológico, um exame de biomedicina lá, feito no laboratório. Se eu solicitar para ele fazer uma análise detalhada, ele vai me dar a resposta que o médico não vai me dar, o que o médico não vai fazer. Então, a internet, a inteligência artificial tem essa. Mas tem esse benefício, né, de te dar uma resposta mais certeira, de ela te dar mais conhecimento. Mas, no lado negativo, eu acho que ela deixa o profissional preguiçoso. Porque as pessoas, elas hoje está assim. Será que eu posso tomar, sei lá, dor no dente com uma bolha do lado? O que eu posso tomar? Aí vai lá e coloca. E o dentista, ele vai lá e coloca todo o procedimento do paciente no chat GBT e ele esquece aquilo que ele estudou lá na faculdade. Né? Outro dia eu estava perguntando para Tabata, que a gente estava conversando, ela falando um monte de medicamento, um monte de nome, que era isso, que era aquilo. Eu falei assim, gente, será que eu vou ser igual ela um dia? Aí ela, mas é costume, você vai acostumar com o tempo. Mas aí se eu tenho um chat GPT, eu posso lá perguntar para ele, mas eu tenho interesse em perguntar? Eu, Juliano, não tenho esse interesse. Eu acho que o chat, o chat não, a inteligência artificial em si, ele me auxilia com alguns conhecimentos, mas ele não é detentor dos conhecimentos para mim. Juliano, penso dessa forma. Então ele vai me auxiliar, mas eu gosto muito mesmo, né, de fazer a pesquisa e correr ali atrás. Então o benefício, ele auxilia de forma, né, ele te dá resultados mais eficazes, e ele se aproxima muito do verdadeiro ali, e os malefícios é que eu acho que ele deixa a pessoa preguiçosa. A verdade é essa. e tem outra coisa, né, Juliana? Assim, a inteligência artificial, o que você pesquisa nos chats, né, chatbots e nos sites de inteligência artificial, nem sempre é uma informação segura, né? Eu falo isso eu atuo muito na área da educação, então para mim, assim, eu já tive problemas de, por exemplo, ter fontes que ele inventou, né? Então, assim, como é que você vai confiar, né, 100% aí, né, piamente numa IA que traz informação falsa para você? Exatamente. É complicado, e na saúde pior ainda, né? Porque você está mexendo, né, com a vida, né, biológica das pessoas, né? Utilizar IA, né, de uma forma indiscriminada também eu não vejo, assim, é bem complexo a discussão, mas isso daria uma noite inteira para a gente estar conversando sobre, né, a ética, né, no uso da inteligência artificial. Juliano, gostei bastante da sua apresentação, tá? Acho que
contemplou aí o que a gente espera, né, de uma iniciação científica, de uma pesquisa acadêmica. Eu acho que, né, a orientação da Tabata foi bem certeira, né, nesse sentido. Quero só parabenizar e agradecer aí a apresentação de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Então, agora... pessoal. Parabéns, Juliano. Obrigado. Parabéns para nós. É isso aí, pessoal. Agora eu passo a palavra para a Aline novamente. Aline, você pode colocar a apresentação da Cláudia, por favor? Sim, sim. Cláudia, você está conseguindo falar direitinho? Tem problema? Sim. Se você não puder ligar a câmera, não tem problema, tá? Tá, eu não vou deixar ligado por causa que a internet não tá boa. A conexão ficou um pouquinho melhor quando você não liga a câmera. Sim. Então, passo a palavra para você, Cláudia. Boa apresentação. Obrigada. Iniciação científica. Um estudo sobre práticas pedagógicas na educação inclusiva na Escola Municipal de Tiradentes. Cláudia Amaro, orientadora, professora Aline. Pronto. Essa é a escola tipo assim, eu estudei nela, meus filhos estudaram, um estudou, né? Aí foi uma... Eu vejo assim que ela precisa de olhar público também, né? Essa é a Escola Municipal Tiradentes, da cidade de Morena. Pronta. Introdução. Esta pesquisa já concluída analisou as práticas pedagógicas inclusivas da Escola Municipal Tiradentes, localizada em cidade de Morena, Aripuanã, Mato Grosso. O estudo buscou compreender e propor metodologia para atender alunos com necessidades educacionais específicas. A escola apresenta avanços como rampas, banheiros adaptados e apoio especializados, TDI. Mas ainda enfrenta desafios, especialmente a falta de salas para atendimento individualizado e a necessidade de formação continuada para os profissionais. Foi observado que, devido ao baixo número de alunos com deficiência na comunidade, a principal demanda da escola está relacionada a estudantes com dificuldade de aprendizagem. Próximo. O objetivo. O objetivo principal da pesquisa foi analisar as práticas pedagógicas inclusivas na Escola Municipal Tiradentes, buscando propor metodologias que pudessem favorecer a aprendizagem de estudantes com necessidades específicas, com foco especial nos alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem. Para tanto, o estudo se propôs a identificar os desafios enfrentados pelos profissionais da escola no processo da inclusão, verificar as condições da infraestrutura e a disponibilidade de profissionais de apoio, e mapear as metodologias e estratégias já utilizadas. Com base nesses achados, buscou-se propor práticas pedagógicas inclusivas, adequadas à realidade local, e sugerir ações de formação continuada para os professores. A metodologia utilizada foi qualitativa, baseada em observações, entrevistas semi-estruturadas e análise documental, com embaseamento teórico em autores como Montona, Sassari e Vodox. Os resultados esperam contribuir com ações que fortaleçam a inclusão, promovendo a equidade e a participação de todos os alunos. Palavras-chave: inclusão, dificuldade de aprendizagem, escola pública, metodologia, práticas pedagógicas. Desenvolvimento. A inclusão escolar é um direito e compromisso social, respaldado por legislações como a LDB e a Política Nacional de Educação Especial.
que garante a educação de qualidade para todos os alunos, incluindo aqueles com deficiência, transtorno ou dificuldade de aprendizagem, em escolas regulares. A Escola Municipal Tiradentes, apesar de possuir infraestrutura adaptada e apoio especializados, TDE, enfrenta desafios como a falta de salas de apoios pedagógicos, escassez de recursos e necessidade de formação contínua dos professores. Embora tenha poucos alunos com deficiência, devido ao porte da cidade para ser pequena, a escola lida com número significativo de estudantes com dificuldade de aprendizagem, que demandam intervenções pedagógicas específicas. Estudar a inclusão escolar em cidades pequenas, como a da Escola Municipal Tiradentes, é crucial devido à falta de acesso de serviços especializados. Apesar das adaptações físicas e do apoio profissional, a escola precisa de mais salas e recursos específicos. Por isso, é fundamental desenvolver metodologias que promovem a aprendizagem e a inclusão de todos. Esse estudo se baseou em autores Matona, para quem a inclusão valoriza a diversidade e adapta a escola a todos, Sassari, que vê a inclusão como uma construção social e responsabilidade coletiva, e Vodox, que enfatiza a aprendizagem pela mediação social e a necessidade de estratégias adaptadas. Resultado-chave. Eu estou lendo um pouquinho assim, que eu estou com medo de acabar a luz de novo, tá, gente? Fica tranquila, Cláudia, a gente entende. Pode continuar. A pesquisa revelou que 80% dos professores enfrentam dificuldades em adaptar atividades para alunos com dificuldade de aprendizagem. Embora a escola disponha de infraestrutura acessível, como rampas e banheiros adaptados, há uma carência de salas específicas para atendimento individualizado. Foi constatado a presença de profissionais do TDE em sala, oferecendo suporte contínuo aos alunos. Destaca-se que, apesar do baixo número de alunos com deficiência de aprendizagem, a demanda por intervenções para o estudante com dificuldade de aprendizagem é significativamente alta. Considerações finais. Eu espero que esta pesquisa contribua para ampliar a formação docente no campo da inclusão, incentivar a criação de espaços pedagógicos adequados, fortalecer o suporte especializado nas salas regulares, promover metodologias que valorizam a diversidade dos estudantes. O trabalho buscou fortalecer o compromisso da Escola Municipal Tiradentes com uma educação inclusiva e democrática, possibilitando reflexões institucionais e futuras políticas públicas. A referência: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Obrigada e desculpa por alguma coisa, tá? Imagina, a gente que agradece, Cláudia. Falar sobre inclusão, né? Hoje é o Dia Internacional do Deficiente, né? Então hoje é um dia até especial assim para você estar apresentando o seu trabalho, né? Então, né, eu acho que calhou, né? De coincidentemente nesse dia. Mas assim, você fez um trabalho legal, muito interessante dentro da escola. Vou abrir agora para os professores, vocês, né, querem fazer algumas perguntinhas para você, porque eu tenho algumas também, que a área da inclusão é uma área que me interessa bastante também. Então, oi, professora Yara. Parabéns, Cláudia, parabéns, professora Aline, né, pela parceria aí, pelo trabalho. E realmente, né, quando falamos em inclusão, né, educação inclusiva, ainda estamos gatinhando, né? Nós estamos aí há tantos anos falando sobre isso, né, tentando que as escolas e os professores tenham uma formação adequada para
que possam, né, atuar de uma forma bastante significativa dentro das escolas, mas ainda continua um processo aí de necessidade de formação continuada, porque, infelizmente, nem todos os profissionais que estão ali têm um olhar inclusivo, né? Tem profissionais que muitas vezes se negam a trabalhar com alunos com algum tipo de dificuldade. Quando a gente fala de dificuldade, né, de aprendizagem, a gente fala daquelas dificuldades que os alunos veem mesmo, né, um processo de alfabetização, de escolarização, só que, assim, nós temos muito mais na escola, né? Hoje nós temos um contingente muito grande de autistas, e cada vez mais a necessidade de ter profissionais que saibam lidar com, né, com esse tipo de criança, porque elas vêm com várias questões e os professores, com as dificuldades, ainda têm que atender, e aí eu não culpo os professores só, porque eles têm que atender a sala inteira ali, né? E em meio à sala tem uns 3, 4, 5, 6, 7, às vezes 8, né? O Cláudio que passou aí por um monte aí no meio. E então, assim, fica muito difícil, né, para o professor também ter o foco, né, nessa questão. E aí vem a questão da adaptação curricular, né? Como que se adapta esse currículo? Como que eu faço? Né? O professor muitas vezes não consegue visualizar como que ele vai adaptar o currículo às necessidades desse aluno. E aí também as políticas públicas que não põem, né, os profissionais adequados para dar um suporte dentro das salas. Então, tudo isso vai virando, né, uma bola que não tem fim, né? Ainda bem que essa escola, né, tem uma questão arquitetônica boa, né? Com rampa, tal, com acessibilidade, porque tem lugares que você não tem, né? E então isso tudo é uma outra dificuldade. Mas assim, gostei bastante né, do trabalho de vocês. Eu acho que retratar o cotidiano de uma escola é complicado, né? E olhar para a escola, né, com todas essas questões aí, e pensar, né, o que podemos fazer para que melhore ali, é bastante significativo, porque você deixou lá uma marca dentro da escola, dentro do seu trabalho, né? E isso é muito bom, porque a escola vai repensar um pouco o papel, né, nessa questão aí, inclusive. Mas era isso, eu adoro inclusão, né? Eu sou da área, então eu vou ficar falando, falando. Então, parabéns, viu? Muito, assim, muito sucesso para você, viu, Cláudia? E continua, Obrigada. tá? Não pare, não. Siga em frente. Tá. É isso. Obrigada. Obrigado, professora Yara. Mais alguém, gente? Gostaria de parabenizar o trabalho da Cláudia. Parabéns pela orientação também, professora Aline, muito, muito bem conduzido, né? Cláudia, que belo trabalho que você fez, né? É um tema com uma relevância social muito importante, né? Além de ter uma relevância acadêmica alta, por você estar fazendo parte aí, desculpa, da iniciação científica, é um trabalho que tem uma relevância social muito grande. Então, parabéns. E continua firme, continua se dedicando, né? E sucesso para você. Obrigada a todos. Obrigado, professora Tabata. Aline. Pessoal, eu coloquei a lista de presença aqui para vocês, tá? Para vocês ganharem o certificado do evento. Então, quem quiser é só assinar aqui no chat. Obrigado a todos que participaram aí, né, com as perguntas. Eu tenho 2 perguntinhas para você, tá, Cláudia? Como é que os professores, os demais profissionais da escola, eles veem a inclusão? Qual que é a visão que eles têm da inclusão? Tem muita divergência, tem muita convergência? Como é que eles tratam, né, a questão da inclusão? Qual que é a visão desses profissionais aí? Olha, lá, os professores, eles vê, assim, eles acolhem muito, os professores, eles acolhem a inclusão. Tipo, igual eu falei, lá eles não, eles fazem o melhores, dão os melhores deles, porque lá são todos, eles têm amor pela inclusão, porque já falta igual eu falei, os cursos,
para se especificar mais. Por isso também, daí eles dá o melhor para eles, deles, né, para a inclusão, por causa que já tem a dificuldade por não ter os materiais pedagógicos, as salas, aí eles dão o melhor para a criança não ficar isolada, igual eles falam, né, a par, né. Tá certo. Agora, uma pergunta mais reflexiva, assim, para você. O que essa pesquisa fez você repensar sobre o conceito de inclusão escolar no Brasil? Depois de tudo que você já estudou, depois do que você já viu no curso de pedagogia, o que te fez repensar aí no processo de inclusão no âmbito né, brasileiro? No meu pensar, assim, eu penso O que mudou para você, assim, fazer esse trabalho em termos de inclusão, assim? Olha, eu já gostava bastante de lidar com criança, né? Por ter escolhido pedagogia, agora fez eu, querer me aprofundar mais. Eu tenho vontade de me especializar sobre a inclusão, que nem a Aline falou para mim, né? Que tem tem cursos, né? Eu queria me especializar mais, por causa que é um tema pouco visto, pouco falado, poucas pessoas conhecem. O assunto sobre sobre a educação, né, da inclusão, né? São poucos que têm aquele tempo para parar, ver, fazer a pesquisa, igual eu mesmo, né? Nunca tinha feito uma pesquisa na minha vida, né? Essa daí eu apanhei bastante, mas só que aprendi bastante também, né? Graças a Aline, que me deu força, né? E é o meu neném que está aqui do lado. Aí eu aprendi bastante coisa. Coisas que eu nem sabia que tinha, eu... Na realidade, assim, né, Cláudia, quando a gente faz uma pesquisa acadêmica, né, principalmente em nível de iniciação científica, a proposta é essa mesmo, né? Se você vai estudar uma coisa que você já conhece, o que vai agregar para você, né? Pouca coisa. Então, quanto mais desafiador é o tema, né, de uma iniciação científica, do mestrado, um doutorado, mais relevância vai ter. Essa é a minha visão, tá? Como pesquisador. Eu, quando eu fui fazer meu mestrado e doutorado, eu escolhi temas que eram controversos, que eram difíceis de lidar, né? Porque tinha muita lacuna, né? Então, a inclusão é uma delas, né? A inclusão tem várias coisas aí que a gente pode trabalhar, né? Principalmente, né? Eu moro aqui em São Paulo, né? No estado de São Paulo. Então, aqui a gente até tem, né, uma estrutura razoável aí para a inclusão. Mas no Brasil afora a gente sabe que a realidade não é a mesma, né? Infelizmente, os estados às vezes têm, né, dinheiro para investir em infraestrutura para inclusão, mas não tem muito interesse, né, em fazer esse tipo de investimento, né? E é uma coisa que é complicada. Mas, e aqui Cláudia, tem muita escola rural, né? Daí a visão pública é pouco vista, né, pro lado dessas escolas. Porque assim, escola rural já é um contexto diferente da escola da zona urbana, né? Às vezes não tem o professor especialista, né, das disciplinas, é uma coisa mais generalista. Então, às vezes o professor não tem aquela especialidade que tem, né, uma pessoa que tem uma formação específica para ensinar determinado conteúdo. Então, nas escolas rurais aí tem um déficit aí, né, de especialistas muito grande. Então, vencer essas barreiras aí, né, não é um trabalho muito fácil. Eu já dei a aula de formação de professores, né, no sertão da Paraíba, no sertão de Pernambuco, e eu sei como é que é a realidade, né, o pessoal que mora no sertão, mora na zona rural. É bem diferente da zona urbana, né? Então é uma coisa para a gente se repensar também, né? Até onde chega, né, o sistema educacional, né, a inclusão. Mas, Cláudia, assim, trabalho muito bom, brigadão mesmo. Professora Aline, obrigado pela orientação. Então, acho que para encerrar, né, esse dia tão produtivo aqui, passo a palavra para a professora Aline, né, falar um pouquinho sobre o trabalho da Cláudia. Oi, nossa, foi uma luta, né, Cláudia? Uma luta, mas uma luta prazerosa,
né? A cada encontro, a cada relato seu, a cada entrevista que você trazia para mim, a cada, né, aí relato, aí juntava com a teoria, foi um prazer, um prazer mesmo. Prazer É o foi primeiro meu. passo, né? Iniciação científica, o próprio nome está dizendo, né? Você está iniciada. Agora, né, o bichinho da pesquisa já picou você. Então, bola para frente. Vamos buscar, como é que eu posso dizer? Compartilhar esse trabalho com outras pessoas, a sua vontade de que existam mais professores capacitados ou mais escolas que tenham essas condições. Nossa, são várias possibilidades. E não posso deixar de agradecer também a professora Yara, que logo no início do ano, a gente entrou em contato com ela, né, Cláudia, você lembra? Falei, deixa eu procurar a professora Yara para saber se ela tem alguma dica de É que é um tema leitura. totalmente da área dela, né? Exato, leitura para inclusão, né? Aí ela já, na mesma hora, passou a lista, eu passei para a Cláudia, a gente foi discutir, muito legal. Foi uma aventura muito, muito intensa o nosso ano, né, Cláudia? Parabéns, viu? Conseguimos, Obrigada. conseguiu. Obrigada pelos conselhos, por não deixar eu desistir, que chegou na metade eu quase desisti. É o que eu falo, Cláudia, a gente sempre trabalha aqui na UniBTA em equipe, né? Então a gente nunca está sozinho. E isso que é interessante, né? Os professores, os alunos, todos em sinergia, né? Falando às vezes a mesma língua, então isso é importante. Porque se cada um está falando uma língua diferente, para se entender, fica um pouquinho complicado, né? Então, agradeço mais uma vez aí, né, a participação de todos. Aline Rabelo, você falou que não conseguiu assinar a lista. Se você conseguir acessar pelo computador, é melhor, tá? Caso você não consiga, me chama no AVA lá, que eu passo o link lá pelo AVA para você, tá bom? Da lista de presença. Agradeço ao professor Leandro, professor Paulo, professora Maria Barbosa aqui presentes também. Agradeço mais uma vez a professora Tabata e a Aline, e a Cláudia Juliano pela iniciativa aí, né, de ter concluído a iniciação científica com sucesso, tá bom? Parabéns e muito obrigado, gente. Obrigada, pessoal. Boa noite para vocês. Boa noite, gente. Parabéns, viu? E convido aos demais, né, o edital já está lá no AVA, é só clicar lá na tela inicial, dá para vocês participarem aí do próximo edital, tá bom? Oi, Leandro, pode falar. A Leandra levantou a mão ou não? Ah, não, perdão, eu pensei que você tinha levantado a mão. Você bater palminha só, né? Não tem problema não. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.